Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 10º episódio do Bate-Papo com a PMC, onde nós discutimos os principais temas e tendências do mercado do CRE. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, o alvará de publicidade. Afinal, quais são as regras, o que é permitido e o que não é, e o que pode gerar multa no seu estabelecimento? Para esclarecer essas dúvidas, convidamos a Andressa Cozan, arquiteta e urbanista, PMO aqui da PMC e especialista em assuntos regulatórios. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Andressa, para iniciar o nosso bate-papo, explica pra gente o que é o alvará de publicidade. O alvará de publicidade é um licenciamento ou uma autorização emitida pela prefeitura para que toda aquela publicidade, tanto externa quanto interna e tudo que é visível, né, ela seja autorizada pelo órgão. Então, no sentido de que a sua estrutura seja segura, a publicidade que vai ser exposta, ela seja uma publicidade adequada, né, ao que o público vai estar vendo, e também a poluição urbana, né, então que a paisagem urbana, ela tem essa questão dessa preservação da poluição. Andressa, e hoje nós atuamos em diversos segmentos do mercado, né? Setor bancário, setor de energia, setor de comunicação. Para esses, existem legislações específicas para cada tipo de publicidade? A publicidade hoje ela é dividida, né, na maioria dos órgãos em duas distinções. Tanto ela pode ser distinta como letreiro, que são todas aquelas que é um indicativo do que vai ser aquele uso comercial, né? Qual que é o funcionamento daquela edificação. Então, ela é indicação, né? Ali a farmácia, loja, supermercado. Então, tem essa parte que vai ter a lei que vai ter todos os parâmetros para o letreiro. E tem os parâmetros para os anúncios, que eles são relacionados a tudo que aquele local, aquele comércio, ele vai expor seus produtos. Então, muitas vezes, né, pode ser que também na fachada venha ter esse anúncio referente ao produto que vai ser vendido naquele local. Então, nesse sentido, para todas essas opções, né, que você informou, o letreiro ele vai ser exigido da mesma forma. Então, se pode ser farmácia, supermercado, escola, né, uma rede de varejo, a parte da exigência do letreiro, ela vai se manter, você vai ter que seguir o que o município solicita, né? Mas em relação a específico hoje para farmácias, né, que a gente tem trabalhado, realmente essa parte do anúncio, ela é bem criteriosa, né? Porque tem toda a parte que, para medicamentos, o que não é com receita médica não pode fazer exposição desses medicamentos. Então, tem um cuidado maior, ou se é um medicamento que não precisa de uma receita médica, mas, da mesma forma, tem que ser exposto todo o detalhamento desse medicamento, tudo que as advertências que são, né, necessárias tem que ser exposto. Então, para a indústria farmacêutica, realmente as lojas têm que ter o maior cuidado em relação aos seus anúncios, que se quer referente aos produtos que estarão à venda. Pegando um pouquinho do teu gancho e falando mais sobre o segmento de farmácias, né? A gente vê que muitas farmácias, além da divulgação dos produtos, divulgação de promoções com faixas e letreiros, algumas elas possuem alguns tipos de totem, né, ali na divulgação na frente da farmácia. Isso implica diretamente ali na emissão do alvará de publicidade? Sim, hoje tem entrado muito já todos esses parâmetros construtivos em relação aos totens, né? Porque ele tem que ter um maior cuidado, porque normalmente ele está à frente ali da fachada, ele não vai estar na mesmo alinhamento, então ele está um pouco à frente, então tem que cuidar muito com a questão do que a prefeitura exige em questão do passeio dos pedestres, o recuo frontal, né, o que a legislação permite ou não que esse totem esteja, a qual distância. Então é muito importante nesse sentido dos totens, realmente verificar o código de obras do município para entender em relação ao recuo frontal, né, que todo município tem essa exigência, né,
entre 2, 3, 5 metros, então tem que respeitar, né, nessa questão. Legal, Andressa. Continuando no ramo de farmácias, ali recentemente nós tivemos um case aqui na PMC de um cliente nosso que a gente identificou alguns problemas, principalmente referente ao totem, né? Por isso que eu até acabei entrando no assunto. Você consegue entrar um pouquinho mais no detalhe referente a essas publicidades diversas ali, fachadas, totem? Como que funciona? Principalmente aqui, falando aqui da legislação de Curitiba, né? Nós temos algumas especificações. Eu percebi que a legislação ela enquadra muito bem o tipo, o recuo, como você acabou de citar. Consegue entrar mais um pouquinho no detalhe só para a gente conversar com o pessoal? Claro. Hoje, nesse case que a gente tem, que é um modelo negativo, né, e realmente serve muito para aprendizagem, para a gente entender o porquê que acontece. Né? Hoje, muitas vezes, os nossos clientes, quando não tem esse conhecimento do código de obras, quando eles possuem a identidade visual deles, a publicidade, um padrão, quando se vai instalar em vários municípios, realmente pode ocorrer de ter esse case negativo, né? Em relação por não ter o conhecimento. Então, por isso que a gente sempre menciona a necessidade de um EVL, que é um estudo da viabilidade legal referente a esse licenciamento que a gente está buscando, né? Então, nesse estudo é onde a gente pega qual é a edificação, qual que é a proposta da publicidade do cliente e linka isso com o código de obras, para a gente entender se realmente o que o cliente quer, ele quer tanto o letreiro, ele quer o anúncio e ele quer o totem. Mas será que o código de obras, né, a legislação do município permite essas 3 opções? Né? Porque nesse caso, né, aqui em Curitiba também tem a questão da altura do totem, né? Não só a questão do recuo, aonde que ele vai estar a distância ali entre a calçada e a edificação, também tem a questão da altura, porque realmente hoje a legislação para publicidade também pede muito essa questão da poluição visual para a cidade. Então a gente realmente, hoje a grande necessidade é fazer esse estudo, né? Antes de entrar com o órgão, antes de entrar com uma aprovação, a gente elimina muito erro, né? E a gente ganha muito em prazo, né? Em que a gente vai conseguir essa licença final. E puxando um pouquinho dessa tua vivência, dessa tua expertise, o que você diria? Essas legislações, elas divergem muito de um município para outro ou elas têm um padrão em comum? Uhum. Infelizmente, hoje no Brasil, muda muito de município para município, realmente são leis diferentes, né? Para publicidade, a gente não, assim como a acessibilidade, né? Acessibilidade, a gente tem uma lei federal, né? Que às vezes cada município trabalha em específico, mas tem sua base federal. A publicidade não. Então vai depender muito de cada município, sempre prestar atenção no plano diretor, o código de obras que tem dentro desse plano diretor, porque é ali que ele vai te dar todo o parâmetro do que pode e não pode. Muitas vezes muito município pequeno não possui, né? Porém, eles fazem essa solicitação na tua própria aprovação de uma reforma, de uma construção. Ali você vai apresentar a tua publicidade e a prefeitura vai fazer essa análise. Mas vai depender muito, por isso que é muito importante fazer essa análise pelo Código de Obras e o plano diretor de cada município. E hoje é falado muito na lei da cidade limpa, né? Quer comentar um pouquinho? Muda muita coisa? A legislação ela abrange uma coisa mais completa? Como que funciona isso? A lei da cidade limpa ela surgiu para os grandes centros urbanos, porque ela não visa somente a publicidade, fazer essa regularização desses edifícios comerciais, mas também a todo a mobiliário urbano, então seja para ônibus, caminhão, carros, a parte do semáforo, banner, os totens que ficam lá ao lado da espera de ônibus. Então, antes não tinha essa padronagem, né? Eles colocavam um banner no semáforo, o caminhão podia ter várias publicidades nele, nos ônibus, e hoje não. Então, a lei da cidade limpa, ela não é só para edificações ou usos comerciais. Ela vai para toda a paisagem urbana, né? Então vai para tanto carro, caminhões, semáforo, essa parte ali dos pontos de ônibus também. Então ela é para tudo que é mobiliário urbano e paisagem urbana,
a lei da cidade limpa entra e existem regras, e elas são regras com bastante exigências e que geram multas, notificações, então assim, elas são bem rígidas. Sim, é importante que a equipe de marketing estejam bem antenado com essas questões, né? Tem essa parte da criação, porém também para se criar precisa entender da lei, né? Sim, é até um resguardo para o próprio cliente, para a própria empresa, em questão de multas, enfim. E entrando um pouquinho nessa questão de marketing, né, a gente percebe e vê algumas ações de alguns clientes maiores, né, a exemplo do Burger King, do Nubank, a gente identificou que eles fizeram algumas campanhas, fizeram uma adaptação referente à identidade visual, uma campanha bem legal, por sinal, né, que trouxe um movimento muito interessante ali para o cliente. Quer comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque a gente entende que o alvará de publicidade ele já existe, mas existe uma alteração ali, né, na identidade visual, enfim, no letreiro. Como que isso funciona? É necessário uma autorização do município? É necessário uma autorização especial? Como que você enxerga isso? Normalmente, quando essas grandes marcas querem fazer alguma menção, assim, né, que realmente vai revolucionar ali essa questão da identidade visual deles, pode ser que fuja um pouco do que as regras principais, então tem que se passar por um conselho, né, dentro da prefeitura, que são profissionais especializados naquele assunto, que eles vão analisar se é temporário, não é temporário, porque muitas vezes pode ser que essas marcas façam de forma temporária, né? O McDonald's já fez ali na Avenida Paulista também, mas especificamente desse da Nubank, do Burger King, foi uma ação muito inteligente, porque eles souberam, eles entenderam bem a legislação e o que eles queriam trazer ao público, né? Então, eles conseguiram utilizar que a edificação ficasse com a cor da identidade visual da Nubank, porém, cor, ela não entra como uma classificação de publicidade, porque você pode, né, pintar seu imóvel com qualquer cor, né? Ela caracteriza publicidade quando você vai usar um revestimento, algum material que vai ter uma preocupação na sua instalação ou não. Então, nesse caso, não obteve, né? E o que eles utilizaram ali como a marca da Nubank era muito pequeno, então, assim, realmente entrava dentro da padronagem do que a legislação permite, né? E o do Burger King também, né? Então, eles souberam respeitar bem o que a lei pode, né, que ele permite, mas usando de uma forma muito inteligente, porque você bate o olho na edificação e você sabe qual marca que eles estão querendo trazer para nós ali. Um marketing estratégico inteligente, exatamente. Bacana. E voltando mais agora para o processo do alvará de publicidade, né? A gente entende como todos os nossos processos, eles são burocráticos, né? A gente tem uma fase processual muito complexa. Fala um pouquinho para a gente como que é obter um alvará de publicidade, quais são os documentos obrigatórios, o que a gente vê mais de comum ali nos municípios, que são os documentos de fato obrigatórios para a gente entrar no processo. Hoje, em cada município, é muito importante entender qual setor, né, que você vai dar entrada nesses processos. Em grande parte dos municípios é o setor do urbanismo, então o mesmo setor que você vai fazer uma regularização para emitir uma licença de obra, reforma, também vai ser o mesmo setor que você vai dar entrada para você tirar a publicidade. Mas também temos aqueles municípios que trabalham com o setor de turismo e ambiental, justamente por essa poluição, né, visual que o município entende, né, que ele pode impactar. Quais são os documentos necessários? Hoje a gente entende, né, como eu mencionei, a importância de a gente fazer um estudo de viabilidade antes de você iniciar com o órgão, porque ali realmente que você vai entender e fazer a junção do que são prioridades, então a proposta da marca, o que você quer trazer de publicidade, o que a lei permite ou não. Então ali você vai ter uma gestão, uma organização, né, daquilo que você pretende, ter prazos, né, tudo certinho para a gente trabalhar com o órgão. Dentro do órgão é muito importante a gente ter um projeto, né? Então é necessário realmente, assim como você faz uma planta baixa para uma reforma, essa identificação para uma licença de obras, para publicidade também a prefeitura ele pede essa elevação, né? Que é o desenho da fachada e identificando
o que vai ser a publicidade ali, né? Então, é muito importante entender a lei para, no projeto, você identificar o que a prefeitura considera ou não de publicidade, né? Então, é o letreiro, é uma iluminação, é uma estrutura metálica, a gente vai ter que informar, né, quem são os profissionais responsáveis por aquela execução, se a instalação realmente é segura, né, para as pessoas que vão passar ali na rua. Então, é realmente fazer um projeto bem detalhado, um memorial descritivo dessas instalações, vir com as responsabilidades técnicas de cada profissional, né? Então, não é um projeto simples, assim, que você vai entrar sem ter um responsável técnico. Precisa, sim, né, tanto para execução quanto para elaboração do projeto, e ali no projeto você identifica material, cor, iluminação, tudo que vai caracterizar aquela publicidade. E hoje a gente percebe em muitos casos que essas etapas elas são puladas, né? Às vezes o licenciamento ele não é feito de forma antecipada, a gente não tem um cronograma de execução e nem um estudo de legislação antecipado para a gente poder se prevenir lá na frente. Claro, isso acaba custando tempo, dinheiro dos nossos clientes, acaba atrasando uma inauguração ou gerando multas e exigências dos órgãos futuros, né? Fala para mim um pouquinho como que funciona regularizar essa comunicação visual dos nossos clientes que foi instalada antes da gente dar entrada em um licenciamento ali no órgão. Uhum. Nesses casos, a gente faz um levantamento, né, no local para entender e daí a gente fazer esse estudo com que a lei permite ou não. Né? A gente traz essa identificação para o cliente do que vai precisar ser retirado, né? O que realmente é possível manter e trabalhar dessa forma, né, da identidade visual do cliente. E porque realmente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que às vezes um licenciamento de publicidade ele não é tão sério, tão crítico nesse sentido como um funcionamento, uma licença de obras. Mas a publicidade, muitos municípios, caso você não atenda o que eles exigem, você pode receber uma notificação. Essa notificação pode virar uma multa, né, em questão de valores. E se você não respeitar e mesmo assim você não retirar ou regularizar essa publicidade, ela pode ser retirada pelo próprio órgão, o órgão vai até o local, retira a publicidade e você pode perder a tua licença de funcionamento. Então isso é muito ruim para a marca, para o comércio, né, causa essa indisposição com o cliente, né? Então não só em relação a custo, né, realmente suja o nome, né, da tua marca, do que você está querendo oferecer ali para o público. Claro, e uma licença pode ocasionar o atraso de outra, Correto. enfim, vários órgãos. Você ganhou o funcionamento, tem a licença de obras na mão, porém você pode perdê-las por conta de não ter a publicidade. E essas fiscalizações, né, referente à publicidade, elas são comuns? Elas acontecem com frequência pelos órgãos públicos ou é algo muito pontual? Conta um pouquinho da tua vivência referente a isso. Depende muito, né, como a gente mencionou, em relação a municípios. E realmente, hoje a gente vê em grandes centros, tem essa maior preocupação, né, da fiscalização por esses órgãos. Então, todo município que tem a lei da cidade limpa, ela é mais rígida, assim, não passa batido, né, tem essa parte da fiscalização que ela é bem rígida. Então, a gente já trabalhou um exemplo, né? A gente tem de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eles são bem rígidos e caso você realmente não respeite, veio uma notificação, você não modificou, não regularizou, ele vai até o local e retira. Já aconteceu sim com clientes nesse sentido. O cliente não pagou a multa só, mas não retirou e não regularizou a publicidade. Eles vão até o local e retiram a publicidade. Então, assim, é um risco, então tem que cuidar muito, né? Pode ser que municípios pequenos não tenham tanto essa rigidez, porém é algo para se preocupar nesse sentido, né? Porque realmente suja a marca ali, né? Traz uma imagem ruim, né, para o público. Sim. E Andressa, recentemente você escreveu um artigo para o blog da PMC referente a retail media, né? E a importância do alvará de publicidade para alguns dos nossos clientes, né? Eu achei o conteúdo ótimo, parabéns, Obrigada. Muito interessante. E esse tema ele está cada vez mais presente, né? Especialmente
nas redes de supermercados, farmácias e até no setor bancário também, enfim. Fala um pouquinho pra gente do teu artigo, do como que você chegou aos teus pontos, teu conteúdo, conta pra gente. O Retail Media, ele é muito interessante, que eu acho que pode ser que não seja uma palavra que está tão popular, né? A gente ouve, não entende o que ela está ligada, mas ela basicamente a convergência entre o digital e o físico, né? Hoje a gente tem muita contato com o digital, então a publicidade, essa venda está sempre ali, né? Se a gente está em qualquer rede social, vai vir uma publicidade, uma propaganda de um produto para nós. Então eles estão fazendo essa conversão, né, do que hoje a gente está acostumada a ter em mãos ali nas redes sociais, no nosso dia a dia pelos aparelhos celulares e no meio físico. Então hoje, né, como você mencionou, os supermercados é muito, já está bem alto o Retail Media, né, de você estar numa prateleira, numa gôndola e você vê um painel digital explicando o produto. Então, cada vez menos vai ter aquelas gôndolas com as pessoas explicando, né, oferecendo o produto, e o próprio produto vai estar sendo publicado ali naquela prateleira, né? Então, se o comerciante ele quer priorizar um produto, né, ele quer fazer que aquela venda final seja concretizada, né, é ali no Retail Media que ele vai ser focado, né? Então são esses painéis digitais que, né, às vezes a gente está tão acostumado que a gente nem percebe, né? A gente entra nas lojas, supermercados e eles já estão presentes no nosso dia a dia. Então, sim, são formas de você conhecer o produto, entender mais a fundo do que realmente se aquilo vai fazer sentido para você ou não. Então, é uma conexão maior, né, do cliente com o seu produto e de uma forma rápida, simples e natural. O cliente nem percebe e ele já está ganhando conhecimento sobre aquele produto. O mundo cada vez mais digital e automatizado, exatamente, né? Para finalizar, Andressa, você tem alguma dica para os nossos clientes ali de como manter essa comunicação visual regularizada? Como a gente mencionou aqui ao longo da conversa, é muito importante sempre fazer um estudo inicial, né? Seja para uma grande rede do que vai ser instalada, a modificação dessa nova identidade visual, né? De trazer essa revolução, né? Como a Nubank trouxe, né? Você quer chamar a atenção, né, da tua marca para os teus clientes, é muito importante ter o estudo inicial. Né? Nunca começar só a nossa proposta vai ser X, a gente quer tentar dessa maneira, vamos ver como o órgão vai reagir. Isso é muito ruim, assim, eu acho que é um risco muito grande, que você vai gastar muito em prazo, tempo, realmente corre muitos riscos, né, em relação a não respeitar a legislação, que não vale a pena para a sua marca, né, para o que você quer alcançar e trazer o público para dentro da sua loja. Então, realmente fazer esse estudo inicial com profissionais capacitados, que entenda da legislação local, e como no Brasil a gente muda muito do município para o outro, então é muito importante ter profissionais que conheçam cada região, que tenha esse contato para que seja de uma forma saudável e realmente eficaz no ponto que a gente quer chegar ao final ali, que é ter a loja realmente aberta, né, com os produtos sendo publicados e de uma forma realmente que não tenha nenhuma notificação, né, e seja favorável para todo mundo. Bacana, Andressa. Muito bom, muito esclarecedor, um assunto muito importante, principalmente na nossa rotina aqui de consultoria. A gente vê muitos gargalos ali nos processos, um tema muito importante e relevante no dia a dia de hoje. Bom, pessoal, o 10º bate-papo com a PMC finaliza aqui. Andressa, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço e espero voltar mais vezes. E obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e caso tenha alguma dúvida, entre em contato com um de nossos consultores que a PMC estará disposta a ajudá-los na sua regularização do alvará de publicidade. Obrigado, até a próxima.